Orienta-se para a aplicação dos defensivos agrícolas com maior ação sistêmica, como os herbicidas 2,4-D, triclopir e fluroxipir, a utilização de pontas de pulverização com indução de ar. Essas pontas possuem orifícios de entrada de ar que, por efeito Venturi, incorporam bolhas de ar no líquido a ser pulverizado. O padrão de gotas produzido por essas pontas fica entre gotas grossas a ultra grossas, dependendo do fabricante, do tamanho do orifício e da pressão de trabalho. A faixa de pressão de trabalho recomendada para essas pontas devem ser respeitadas, pois influencia a formação e o tamanho das gotas. Nas aplicações terrestres, o aumento da pressão do sistema hidráulico em geral gera uma porcentagem de gotas mais fina maior. É importante ressaltar que todas as pontas de pulverização têm uma faixa ideal de pressão de trabalho, com limite mínimo e máximo. Consulte sempre o catálogo das pontas de pulverização e evite trabalhar fora dessa faixa ideal. Além das recomendações de boas práticas para as condições meteorológicas já vistas anteriormente, como para pulverizar em umidade relativa do ar superior a 55%, temperatura ambiente menor do que 30 graus Celsius e velocidade média dos ventos entre 3 e 10 km por hora, é importante ressaltar que os defensivos não devem ser aplicados quando o vento estiver soprando em direção a uma cultura suscetível próxima. Selecione um horário em que haja vento adequado soprando para longe de áreas sensíveis. Se essas condições não existirem, considerem outro método de controle ou momento de aplicação. A primeira coisa que um aplicador deve fazer antes da aplicação é verificar as áreas do entorno em busca de possíveis situações de conflito com a deriva. Isso é importante para áreas que estão na direção do vento. Muitos incidentes poderiam ser evitados se os aplicadores usassem o bom senso e cautela ao fazer aplicações. E nada pode ser mais assertivo do que avaliar o risco de efeito não intencional de pulverização realizadas muito perto de áreas sensíveis, quando o vento está soprando na direção dessas áreas. Além da pressão de trabalho e das pontas de pulverização já citadas nesse vídeo, é importante ajustar a velocidade de deslocamento do pulverizador de acordo com o equipamento e a topografia da área. Velocidades de deslocamento excessivas podem comprometer a qualidade do depósito e potencializar o risco de deriva. Manter a barra de pulverização o mais próximo possível da superfície a ser pulverizada, considerando as recomendações do fabricante, reduz o potencial de deriva. O ângulo da ponta de pulverização mais amplo permite que a barra seja posicionada mais próxima do alvo. Barras que balançam causam a cobertura desigual e geram deriva. A busca pela otimização da capacidade operacional dos pulverizadores tem incentivado a aplicação de caudas cada vez mais complexas, notadamente devido ao uso de misturas contendo inúmeros defensivos agrícolas, adjuvantes e adubos foliares. Apesar dessa prática ser questionável em alguns casos, devido ao desconhecimento dos técnicos quanto à compatibilidade dos produtos misturados, o seu uso é cada vez mais frequente. Porém, um dos principais problemas das misturas em tanque, do ponto de vista prático, é o risco de haver incompatibilidade física entre os diferentes componentes presentes nessa cauda. Os eventos de incompatibilidade física são de fácil visualização, sendo em geral representados pela ocorrência de processos de floculação, cristalização, precipitação ou formação de sobrenadante. Dessa forma, é comum a recomendação de que as misturas complexas sejam validadas antes da sua efetivação nos tanques dos pulverizadores, através do que se convencionou chamar de teste da garrafa. O mesmo é frequentemente descrito em nível de campo como uma mistura prévia dos produtos na exata proporção esperada no tanque. Deve-se realizar a manutenção periódica dos pulverizadores para que não ocorra falhas na pulverização, principalmente pelo mau estado das pontas, mangueiras, manômetros e outros componentes que são detalhados na metodologia de inspeção periódicas de pulverizadores, o IPP.
Nessa metodologia, as pontas de pulverização devem ser substituídas quando ultrapassarem mais de 10% da vazão em relação à ponta nova do mesmo modelo e da mesma vazão. O volume de cauda, medido em litros por hectare ou litros por alqueire, também é detalhado na metodologia IPP, onde o erro deve ser somente de 5% para mais ou para menos em relação ao volume real de programado. A inspeção deve ser realizada na entre-safra e permite que o usuário tenha um pulverizador calibrado e sem problemas no circuito de pulverização, melhorando assim a qualidade e a segurança das aplicações. A chegada de novas tecnologias de culturas com variedades tolerantes a herbicidas tornará o processo de lavagem e descontaminação dos tanques dos pulverizadores ainda mais importante, visto que os resíduos desses herbicidas poderão causar danos às culturas sensíveis a eles, em especial quando a descontaminação do pulverizador não seja realizada de maneira adequada pela complexidade dos novos sistemas hidráulicos dos pulverizadores. Cada empresa recomenda seu protocolo para a descontaminação e descarte dos resíduos. No geral, esses protocolos incluem a tríplice lavagem do tanque do pulverizador e, eventualmente, o uso de produtos específicos para a lavagem do sistema de pulverização. Em todos os casos, recomenda-se que os filtros, os corpos dos bicos e as tubulações do sistema de bombeamento sejam desmontados para o enxágue e remoção desses resíduos. A descontaminação dos pulverizadores é muito importante, principalmente para os herbicidas hormonais. Desta forma, os fabricantes dos equipamentos devem ser consultados sobre a melhor forma de realizar essa descontaminação, bem como utilizar-se do senso crítico. Também é importante fazer a limpeza dos tanques de cauda pronta, bem como misturadores ou qualquer equipamento utilizado no preparo, transporte ou que mova a cauda de um local para o outro.